Vamos lá, gente. Nessa sexta-feira, 1º de abril, eu não vou nem contar uma mentira, porque eu contei uma mentira, uma brincadeira no TikTok e uma ou outra pessoa não gostaram muito da mentira. Mas eu quero nesse vídeo aqui abordar com vocês dois temas. O primeiro tema é a atual situação da pandemia de Covid-19 no Brasil, que claramente dá demonstrações de que está chegando ao seu final. Inclusive, falar um pouquinho das medicações que a Anvisa aprovou e que o Ministério da Saúde hoje já está incorporando ao SUS. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, eu vou falar um pouquinho de política, a desistência do ex-presidenciável Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, e o impacto que isso pode ter nas pretensões de Ciro Gomes de chegar ao segundo turno. Eu sei que muitos de vocês podem não gostar de política, mas eu defendo que tudo na nossa vida depende da política. Os políticos decidem os impostos que vão aumentar, as políticas econômicas, habitacionais, de saúde, enfim, são eles que decidem as coisas que impactam a nossa vida. Por isso, eu opto por falar um pouco de política sim aqui no canal. São esses os dois temas. Eu vou deixar o tema política para o segundo tema, porque aí quem não quiser ficar para ouvir o meu comentário sobre política, assiste a primeira parte sobre Covid. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário. Se você gostar dessa abordagem, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho da notificação. Bem, a pandemia no Brasil está dando sinais claros de que está arrefecendo, de que está chegando ao fim. Nós estamos há várias semanas com a média de novos casos e a média de morte em declínio. A população brasileira já está com 80% de imunização completa, quer seja com as 2 doses ou com a dose única da Janssen. E boa parte dos brasileiros já avançam para tomar a dose de reforço, com uma parte da população, inclusive, tomando a 4ª dose. Isso cria uma barreira imunológica na população que dificulta bastante a circulação do coronavírus. E eu falei aqui, há um mês atrás, que o carnaval ia ser uma espécie de divisor de águas, porque embora não tenha tido desfile de escola de samba, houve muita aglomeração no país, em sítios, fazendas, praias, festas particulares. E se após um mês do carnaval nós não tivéssemos um impacto na elevação de casos e na elevação de mortes, algo que não houve, nós estaríamos diante de um cenário de controle da pandemia. Era sinal de que a imunização freou a circulação do coronavírus, mesmo com a aglomeração das pessoas, e foi precisamente isso que aconteceu. Várias cidades estão desautorizando a obrigatoriedade da utilização de máscara em espaços abertos e espaços fechados. Aqui em Teresina, por exemplo, capital do Piauí, o prefeito já decretou a liberação de máscaras, inclusive em espaços fechados. Ou seja, a vida está voltando ao normal, sem grandes consequências na epidemiologia da Covid-19. Mesmo com aquela preocupação que eu externei aqui há 2 semanas atrás sobre aquele repique de casos que ocorreu ali na China, na Indonésia, em alguns países da Europa, o mesmo parece não estar acontecendo no Brasil e por lá também a situação já se acalmou. Compreender basicamente o seguinte: quanto menos o coronavírus circula, menos ele se multiplica. Quanto menos ele se multiplica, menor é a probabilidade dele sofrer mutação e originar variantes. Então a tendência de agora em diante, inclusive, é o surgimento de novas variantes praticamente desaparecer e aparecer num nível muito menor. E se a gente considerar que desde o início da pandemia surgiram algo em torno de 1.200 variantes, mas apenas 4 ou 5 foram significativas na epidemiologia da doença, se de agora em diante surgir menos variantes, a probabilidade de surgir uma variante mais adaptada que a Ômicron é muito, mas muito pequena, e eu diria que brevemente, nas próximas semanas, talvez, no máximo nos próximos meses até a metade do ano, a OMS decrete o fim da pandemia. Sim, porque quem tem que decretar o fim da pandemia é a OMS, não são governos isolados. A pandemia é uma epidemia, uma doença descontrolada de caráter global. Soma-se a isso o fato de que no Brasil nós temos 80% da população completamente imunizada. Nós temos já medicamentos
que vão ser importantes no tratamento de pessoas que se contaminem, mesmo com esse percentual elevado, e que possam evoluir para casos graves. Por exemplo, a Anvisa essa semana aprovou a utilização do Paxlovid, que é um medicamento da Pfizer que inibe a replicação do vírus, é um inibidor de protease, é um antiviral, que em associação com outra medicação antiviral que é utilizada no tratamento de HIV tem resultados excelentes e diminuem até 89% a mortalidade e casos graves de Covid-19. Essa medicação tem uma indicação precisa, ela só pode ser indicada por médico, exige prescrição, receita, e apenas para adultos que tenham a probabilidade de evoluir para casos graves. Não pode ser administrada, por exemplo, em pessoas com problemas renais, não pode ser administrada, por exemplo, em crianças. Ela é muito específica, daí a necessidade de prescrição médica, tá? Mas hoje, o Ministério da Saúde, através do seu Comitê de Incorporação de Novas Tecnologias no âmbito do SUS, aprovou a inclusão de uma medicação para combater casos graves de Covid, tá certo? No âmbito do SUS. Isso é muito importante. Por quê? Porque pessoas que evoluem para casos graves, pessoas com comorbidade, que estão no ambiente hospitalar com suporte de oxigênio, não entubadas, ou pelo catéter ou pela máscara de oxigênio, tem recomendação de tomar essa droga, que tem se demonstrado muito importante na redução de até 40% na taxa de mortalidade da Covid-19. Tá? Então, quer dizer, já tem inclusive no SUS medicação recomendada para tratar a Covid-19 grave. Então, você tem um cenário de que 80% da população vacinada, boa parte da população com uma resposta imune robusta ao coronavírus, medicação de suporte para aqueles que contraem a doença não evoluírem para caso grave e morrer, ou seja, nós estamos diante de um cenário de relativa segurança e eu diria que é uma questão de tempo a pandemia chegar ao fim, ser decretado o fim da pandemia. Eu particularmente continuo utilizando máscara quando saio em ambiente público, tá? É um hábito que eu acho que eu vou incorporar à minha vida. Eu lembro que os japoneses, quando gripam, utilizam máscara para minimizar a chance de passar gripe a outras pessoas, né? Então eu acho que essa é uma medida bem importante. Esse era o primeiro tema que eu queria abordar com vocês e acho que cumpri o prometido lá no início do vídeo. Se está gostando, fica agora para o segundo tema, deixa a tua curtida, teu comentário, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha os nossos vídeos também, tá? E se você não gostar de política, esse é o momento de sair, porque agora eu vou falar um pouquinho de política. A sucessão presidencial, ela está mais uma vez polarizada. De um lado o Bolsonaro, de outro lado o Lula, vem liderando as pesquisas. Entretanto, no xadrez da política, a dinâmica é muito grande. A dinâmica é tão grande que, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e está ali nos calcanhares do João Dória, do PSDB, que não decola na pré-campanha. Tá? Isso está incomodando muito o Dória, que ameaçou ontem não renunciar ao governo de São Paulo e abrir mão da pré-candidatura dele, se irritou a cúpula do PSDB. E essa cúpula do PSDB irritada já inclusive deu o aval para o Eduardo Leite se articular e ver se consegue mais apoios para desbancar o João Dória. Eu acho uma pena, por quê? Porque num partido político é um conjunto de pessoas. E o PSDB fez prévias, onde o nome de Eduardo Leite e o nome de João Dória foram colocados para os seus filiados, e os filiados optaram pelo João Dória. E agora o Eduardo Leite, inconformado com essa decisão dos filiados, resolve se colocar como uma alternativa para o PSDB, né, ser candidato a presidente, dizendo que está preparado para ser candidato a presidente. Eu acho que isso é preocupante porque mostra um perfil do Eduardo Leite, que eu não conheço, não sou do Rio Grande do Sul, mas isso por si só mostra um perfil de Eduardo Leite meio autoritário, que não comunga muito bem ou não convive muito bem com decisões democráticas. Ora, se eu faço parte de um partido e o partido se reuniu e optou por outro candidato, eu não deveria estar tensionando as relações internas do partido, causando racha no partido, tentando viabilizar o meu nome contra a vontade da maioria. E é isso que o Eduardo Leite está fazendo. Tá? Mas ontem também teve um outro capítulo interessante, que foi a desistência, a mudança de partido, né,
em menos de um mês depois, o Sérgio Moro, filiado ao Podemos, sem comunicar ao Podemos, muda de partido, tá certo? Se filia a um novo partido, o União Brasil, e diz que está abandonando, abrindo mão da pré-candidatura a presidente nesse momento e está focando sua atenção em ser candidato ou pré-candidato nesse momento a deputado federal, tá? Pois bem, o Moro vinha se figurando ali, se firmando como a terceira opção do eleitorado brasileiro, com algo em torno de 7, 8%, um ponto à frente do Ciro Gomes, né? E o eleitor do Moro é aquele bolsonarista arrependido, é aquele eleitor do Bolsonaro que, não gostando da abordagem do Bolsonaro na presidência, mirou no Sérgio Moro, né? E agora, com a desistência do Sérgio Moro, para onde vão esses 7, 8% de eleitores do Sérgio Moro, tá, para presidente da República? Bom, aí talvez a alternativa seja o Ciro Gomes, que vem batendo no Bolsonaro, que o humorista não gosta, vem batendo no Lula, que o humorista também não gosta. Talvez essa jogada do Sérgio Moro beneficie, na sua maior parte, Ciro Gomes e consolide Ciro Gomes como uma opção de terceira via. Porque se o Ciro tem ali 6, 7% de intenções de voto e se pelo menos 5 ou 6% dos moristas decidirem votar no Ciro, o Ciro já passaria para 12, 13% de intenções de voto e aí sim passaria a incomodar Lula e Bolsonaro, que estão lá na frente, e teria viabilidade de, agregando mais apoios, aumentar essa gordura e aí se viabilizar para tentar chegar ao segundo turno das eleições presidenciais, tá? Então, nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, o cenário fique mais claro, mas eu acho que até as convenções partidárias que vão homologar o nome dos pré-candidatos em candidatos, eu acho que a coisa vai ter ainda uma mexida muito grande e é muito provável que a gente não tenha em 2022 a polarização que a gente teve em 2018. Eu acho que para a democracia é muito bom. E se você me perguntasse qual a minha posição, eu atualmente não estou filiado a partido nenhum, estou namorando com o PSB, e deverei tomar uma posição. Não sou candidato esse ano, fui candidato em 2018 ao Senado aqui pelo estado do Piauí, mas esse ano eu estou como pró-reitor de ensino de graduação da Universidade Estadual, que é a maior universidade pública do estado, e quero concentrar minhas energias na universidade, tentar ajudar a universidade a superar momentos difíceis, né? Eu acho que eu contribuo mais para o meu estado dessa forma. Em 2026, talvez eu volte candidato aqui pelo estado do Piauí, mas estou participando do debate político como um exercício de cidadania. Nós temos que fazer esse exercício de cidadania para que a gente possa ajudar no processo democrático, na consolidação de nossa jovem democracia. Para mim, eu acho que seria muito bom a viabilidade do nome de Ciro Gomes e você ter ali, cabeça a cabeça, disputando as eleições de 2022, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Nós teríamos uma disputa muito enriquecedora para a democracia. Minha preferência, olha, se fosse para um segundo turno Lula e Ciro Gomes, né, eu iria estar muito feliz, porque o Brasil estaria bem servido em ambos os lados, em ambas as opções. Eu sou anti-bolsonarista, não gosto do estilo do Bolsonaro, acho que ele causou muito mais mal à população brasileira que bem. Mas isso é uma opinião minha, pode não ser a sua e a gente tem que respeitar, porque afinal de contas nós vivemos numa democracia. E democracia é isso, é diversidade de opiniões. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, não se esquece de se inscrever aqui no canal, sempre às segundas, quartas e sextas, 8 da noite, nós estamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Antes de mais nada, existe um outro canal nosso aqui no YouTube, o AprovaCast, que nós estamos levando podcasts de 1 hora de duração com convidados nas mais variadas áreas para preparar jovens gratuitamente para o Enem. Se você conhece alguém que fará o Enem, indica o AprovaCast para as pessoas seguirem. Tchau, até a próxima.